Olá, estamos aqui hoje em mais uma edição da Roda de Saberes do curso de Pedagogia da Univale. O nosso tema de discussão de hoje será Educação em Sistema Socioeducativo. Os nossos convidados, os debatedores que trarão essa discussão são a professora Eunice, que trabalha no programa de mestrado e é coordenadora de um projeto de extensão e pesquisa que chegou conosco aqui para trazermos essa discussão dos frutos colhidos nesse projeto de extensão e pesquisa realizado lá no Sistema Socioeducativo. Professor Edmárcio e a professora Ana Cristina, que estão conosco, e o doutor Darlan Correia, que também veio trazer as contribuições para a nossa discussão nesta manhã. O nosso muito obrigada pela participação, a presença de cada um de vocês aqui conosco hoje. Espero que tenhamos excelentes momentos de troca de saberes, de aprendizagens, ok? Então, um bom momento para nós de discussão. Professora Eunice, é com a senhora. Olá a todos e a todas. É com uma alegria que a gente tem o privilégio de compartilhar com vocês resultado de um trabalho iniciado em 2013, quando cheguei a Governador Valadares. Sou professora pesquisadora da temática Educação e Aprisionamento. Sempre desenvolvi minhas pesquisas até chegar em Valadares, abordando estudos voltados para mulheres aprisionadas, e ao chegar em Valadares me assustou um fenômeno muito atípico. Valadares é considerada a 5ª cidade do estado no cometimento de ato infracional. Então, o número de jovens envolvidos em situações de atos infracionais ou com a criminalidade me assustou, e resolvemos escrever um projeto de pesquisa para investigar esse fenômeno. Optamos por fazer um recorte de estudo com jovens em privação de liberdade. As medidas socioeducativas são diversas e nós resolvemos fazer um recorte e focar no sistema socioeducativo mais voltado para o regime de privação de liberdade. Nós temos aqui na cidade uma unidade de privação de liberdade, que é a unidade São Francisco de Assis, fica aqui, inclusive, vizinha à Univale. E nesse período de 2013 até o momento, nós desenvolvemos diversos estudos e tivemos o privilégio de orientar os 3 debatedores de hoje, a Sandra Dias, o Edmárcio e a Ana Cristina. Esses foram nossos alunos do mestrado e foram pessoas que desenvolveram os seus estudos, as suas pesquisas, a partir desse nosso projeto iniciado em 2013, que tem o nome Juventude, Direito e Educação. O nosso objetivo nesse processo de investigação era conhecer quais são as estratégias da política que garantem esse jovem privado de liberdade, a educação e os direitos que são inerentes a ele enquanto pessoa. Apesar de privado de liberdade, ele continua sendo um sujeito de direitos. Então, a partir dessa perspectiva é que esse projeto começou as suas atividades. De uma parte mais voltada para a intervenção, que o nosso objetivo era fazer oficinas com esses jovens e desafiar esses jovens a construir projetos de futuro, e, ao mesmo tempo, era investigar as condições do acautelamento e o efeito educativo dessa política de privação de liberdade. Portanto, esse projeto, com esse desdobramento, ele tem para nós um valor inestimável, e especialmente depois de tantos estudos já em fase de finalização. Eu gostaria de dizer que, apesar de cada um da Ana, Edmárcio e Sandra virem apresentar os estudos específicos, cada um fez o seu estudo específico, eu gostaria de apontar algumas questões que foram comuns aos 3.
primeiro fato de todos terem sido orientados por mim, né? e ter o estudo deles ter nascido desse projeto que a gente chamou carinhosamente de GED, significa Juventude, Educação e Direito. E a metodologia, todos os três basearam estudos teóricos empíricos. Isso quer dizer que esses nossos colegas investigadores, eles deram voz ao sujeito. Existem diversas formas de fazer pesquisa. Algumas das pesquisas até então produzidas são pesquisas onde os investigadores vão e falam das suas impressões. E neste caso, o que nós fizemos foi tentar fazer uma inversão metodológica. O que é que os jovens têm a dizer sobre a relação deles com o saber, sobre a privação de liberdade e sobre os significados que eles atribuem à própria medida. Desse modo, a gente tem a alegria, né, de compartilhar com vocês um tempo já significativo de reflexões. E estamos aqui à disposição para compartilhar os achados e os desdobramentos e até novas portas abertas para novos estudos. Ok. Eu vou passar a fala, então, para o professor Edmárcio, que dá continuidade, e no próximo bloco nós retomamos, ok? Ok. Meu nome é Edmárcio Carvalho, sou professor na Univale, no curso de Pedagogia, e, como a professora Eunice diz, né, fui orientando da professora Eunice no programa de mestrado em Gestão Integrada do Território, né, e pude fazer parte desse projeto, né, de Juventude, Educação e Direito, que foi financiado pela FAPEMIG, né, então nós também tivemos esse apoio para a realização da pesquisa, né, o projeto em si. A minha pesquisa tentou abordar como que se constitui a condição juvenil e como que essa condição juvenil é marcada pelo acautelamento, né? Então, a partir de alguns referenciais teóricos, né, pela sociologia da juventude e utilizando também um teórico chamado Bernardo Larry, eu pude tentar entender, né, dos sujeitos da pesquisa como que eles vivenciam a juventude e a partir disso, como que o acautelamento marca essa constituição, né? E alguns dados foram levantados. Um primeiro dado é que 62% desses jovens que eu entrevistei, eles são marcados pelo fenômeno da morte na família. Então, a morte significa um momento importante da constituição da vida desses jovens, né? 62% tem esse registro histórico, né, na história de vida desses jovens. E isso, né, e outros questionamentos que a gente fez na pesquisa, aponta que a família ela ainda não tem um papel significativo na constituição da juventude desses jovens, né? Há um certo desamparo familiar, um certo vínculo rompido com as famílias desses jovens. Um outro dado importante é que 88% dos jovens que eu entrevistei afirmaram que faziam uso de drogas antes do acautelamento. Então, isso demarca também uma condição juvenil dos jovens entrevistados que passam pelo uso de drogas, né? É um dado preocupante que aponta aí para a necessidade de políticas públicas, né, de saúde pública para a juventude com esse perfil, sobretudo. Um outro dado, quando a gente perguntava para esses jovens durante a pesquisa como que eles vivenciavam o acautelamento e como que eram as relações internas, 87% dos jovens afirmaram que tinham uma boa convivência dentro do centro socioeducativo, que eram respeitados pelos agentes, né, e que conseguiam cumprir a medida de forma harmoniosa, vamos dizer assim. Um outro dado interessante que a pesquisa trouxe é que 37% desses jovens, apenas 37% desses jovens trabalhavam antes do cometimento do ato infracional que fez com que eles fossem para o centro socioeducativo, né? Esse dado é interessante porque o maior índice de vulnerabilidade que nós encontramos nesses jovens é a vulnerabilidade econômica. Então, o tráfico significou na vida desses jovens uma possibilidade de ascensão econômica, né? E em razão disso, né, o cometimento de atos infracionais e a necessidade, né, jurídica de cumprir a medida socioeducativa de privação de liberdade. Quando nós perguntávamos sobre a relação desse jovem com a escola, 75% dos jovens entrevistados afirmaram que não haviam concluído o ensino médio,
né? Então, é um dado preocupante, considerando a faixa etária desses jovens, né? E o mais preocupante ainda é que quando nós perguntávamos aos jovens o que eles pensavam, né, sobre a vida após o aculturamento, apenas 37% apontou a continuidade dos estudos como uma possibilidade de continuidade da vida, né? Muitos apontaram a necessidade do trabalho. Então, nós tivemos esses dados que nos apontam algumas coisas. Primeiro é a figura da família, a importância da família na constituição, né, de vida desse sujeito, a questão da vulnerabilidade econômica que afeta a vivência desses jovens e, por fim, a necessidade desses jovens serem amparados, né, pela sociedade, pelas instituições, para que eles não tenham como uma única opção da vida o acometimento do ato infracional, né? Então, esses dados são alarmantes e nos dão o cenário, né, das pesquisas realizadas nesse projeto de pesquisa e extensão da Univale. Ok. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós retomamos o assunto aí com a professora Ana Cristina e na sequência, no outro bloco, nós abriremos para o debate com os nossos estudantes e convidados. Até breve. Estamos de volta ao segundo bloco da nossa discussão sobre educação e sistema socioeducativo. Agora nós vamos passar a fala para a professora Ana Cristina, que vai fazer a apresentação da pesquisa dela. Bom, olá, colegas do curso de Pedagogia, meus colegas de pesquisa, minha professora, sempre professora orientadora, professora Eunice, meu colega Darlan, né? Médico dos meus filhos, dos meus jovens filhos. E meu nome é Ana Cristina, eu estou, né, diretora de uma escola estadual de Governador Valadares, que atende um público de 1.800 crianças e jovens, né? Eu tenho um público aproximadamente de 1.000 jovens circulando nessa escola diariamente. E a minha pesquisa de mestrado, como já foi apresentada, ela tem vínculo à pesquisa de extensão, né, do GED. E eu pesquisei os jovens, a relação com o saber dos jovens em situação de privação de liberdade. O questionamento, ele iniciou lá na minha área de trabalho, lá dentro da minha escola, em algumas angústias que eu trazia, né, com esses jovens dentro da escola e principalmente com a questão da evasão, né? Como que esses jovens, eles entram dentro da escola e como que é capaz que esses jovens permaneçam nesse espaço? Então, não é só pensar a questão da universalização e da democratização do acesso à escola, mas é também pensar na universalização e na democratização do saber. Né? Esse jovem, ele tem que vir para a escola e ele tem que permanecer dentro desse espaço. Ele tem que aprender ali dentro. E essas angústias, esses anseios, partiram também para aquele espaço do centro socioeducativo. Né? Eu fui até esses jovens e ouvi esses jovens. E eu queria saber que relação que esses jovens estabeleciam com a escola, com o saber especificamente escolar. E aí lá eu tive algumas surpresas, né, com os resultados, principalmente quando esses jovens, eles trazem boas lembranças da escola. Então, olha que interessante. A maioria tem defasagem, idade e série. Então, em algum momento do percurso escolar daqueles jovens, eles pararam de estudar. E eles estavam lá, exatamente naquele momento, privados de liberdade. Mas eles traziam, gente, excelentes lembranças da escola. Eles falavam da escola com um amor e com um carinho que faz a gente pensar o porquê. Por que que em algum momento esse percurso foi interrompido, mas ele traz boas lembranças daquele espaço? Segundo momento, assim, de reflexão da pesquisa é quanto à questão da mobilização. A gente percebeu durante a pesquisa
que esses jovens, eles estão mobilizados para a escola, né? Eles gostam de ir à escola, eles veem a escola como um espaço de socialização, eles veem um espaço para namorar, eles veem um espaço para ir merendar, mas eles não estão mobilizados na escola, no processo de aprender. Então é diferente eu estar mobilizado para eu ir para a escola e eu estar mobilizado para eu querer aprender naquele espaço escolar. E outro ponto relevante da pesquisa é quando eles veem como perspectiva de futuro a escola. Então, eles falam que quando saísse daquele espaço ali de privação de liberdade, eles gostariam de voltar para a escola, né? Mas aí a gente volta numa reflexão que, será que realmente, se eles voltarem para a escola, apesar que lá eles continuam estudando, né? Será que realmente essa escola vai acolher os anseios desse jovem? Será que realmente ele vai concluir os estudos? Será que realmente a escola está fazendo o papel dela, né, de preparar esses jovens, não só para o trabalho, mas para a vida? E aí, a minha pesquisa, ela sempre foi voltada para uma leitura positiva desse sujeito, né? É não pensar nesse sujeito como um fracassado. Né? Esse jovem, ele fracassou na escola, ele não vai dar conta disso. Mas é pensar nesse jovem para além desse fracasso. Né? É pensar nesse jovem como ele constrói essa situação de ser jovem, de não dar conta dessa escola, que é uma escola excludente. Né? Porque se não fosse excludente, ele não estaria lá no centro socioeducativo, ele estaria na escola. Né? Então, como que se constrói esse processo que faz com que esse jovem entre na escola e permaneça nela? Então, a pesquisa ela se baseou a partir da teoria de Bernard Charlot, que é um sociólogo francês, que atualmente trabalha no Brasil, mas que ele faz essa relação dessa pesquisa, né? Como que eu vou estudar esse jovem para além da situação de fracassado? Essa leitura positiva desse jovem para além da situação de fracassado. E pensar realmente a educação como um direito de todos, inclusive desses jovens que estão privados de liberdade. Então, assim, foi uma pesquisa de extrema relevância e que trouxe frutos, né, dessa pesquisa aí para se pensar uma proposta de doutorado, do qual eu já estou inserida, de forma que eu vou continuar pensando em como a gente consegue fazer com que esses jovens, eles entrem para a escola, tenha sentido nessa escola para eles e que eles permaneçam ali, que eles tenham sucesso. Porque nós só estamos aqui fruto dessa escola. E eu quero também que esses jovens tenham essas oportunidades. Muito obrigada. Muito bem. Então, agora eu inicio também, pegando um gancho na fala da professora Ana, na fala do professor Edmar, da doutora Eunice também. A minha pesquisa também é fruto desse projeto, assim como a Eunice já disse. E eu busquei investigar como que seria, então, todo esse processo desses jovens na saída do sistema socioeducativo. Como, então, que eles territorializariam essa condição juvenil para além dos muros socioeducativos. E aí, eu vou dizer de uma contribuição da pesquisa para a minha vida profissional. Então, o momento que eu tive de contato ali no socioeducativo foi um momento de desconstrução de muitos preconceitos, de muita ideia, muito preconceito produzido pelo senso comum, daquilo que a mídia diz, daquilo que as pessoas falam e daquilo que eu pensava. Então, isso foi uma desconstrução muito importante para mim, enquanto profissional da educação. Né? E aí eu começo a traçar um perfil daqueles meninos ali, daqueles jovens. E nessa pesquisa de campo, que eu fui às casas, às residências, né? E tive contato com as famílias, com esses jovens, então eu pude perceber que muita coisa que o senso comum diz não condiz com a verdade, com o contexto vivido pelo sujeito, porque uma coisa é eu analisar o sujeito, sou eu analisar o sujeito numa perspectiva e num conjunto de perspectivas, né, sob o olhar da psicologia, da educação, enfim. E aí eu vi que perfil que eu tracei, então, desses meninos,
que o Edmárcio já até pontuou. O abandono familiar, a ausência paterna muito forte na vida desses jovens, que é impactante, a convivência com familiares em conflito com a lei também, irmãos, mãe, pai, né? Eles vêm de um contexto todo nesse sentido, da pobreza. Não é 100% a pobreza, mas é um dos desencadeadores dessa condição, né, do jovem. Então, a minha pesquisa foi voltada para saber o que eles aprenderam lá dentro, que significados que eles atribuíram à experiência vivida, o momento da juventude vivida em acautelamento. Então, a primeira noção que nós tivemos, a partir dos diálogos, que é importante dar voz ao sujeito, para saber o que ele sentiu, porque só quem sente é que vai conseguir dizer dessa experiência, né? Uma coisa é eu tentar mensurar, mas só ele que vai ter esse sentimento. E aí, eu fui dialogando com eles. Primeira coisa, né? Eles não estavam vinculados à escola nem ao trabalho. E aí, quando a Ana Cristina fala sobre a questão da evasão e tudo mais, nós lidamos com a escola que está despreparada, muitas vezes, para lidar com essa situação desse jovem, dessa peculiaridade. Porque a escola é uma escola igual para os desiguais, né? Ela não contempla essa questão, essa cultura. Muitas vezes, essa cultura escolarizante não dá conta de discutir isso, de trazer isso para o âmbito escolar. E aí ela vai reforçar essa questão da exclusão social. Então, nos preocupou muito essa questão, que a ideia inicial, né, Eunice, era pesquisarmos os jovens que estavam trabalhando ou estudando. E nós nos deparamos com essa questão, que foi, assim, fundamental para a pesquisa tomar outros rumos. E para os jovens, o sistema socioeducativo, a medida socioeducativa, significou muito um tempo, uma lacuna na juventude. Como se o tempo lá dentro fosse um tempo perdido da juventude vivida enclausurado, acautelado, impedido de viver a vida como aqui fora, né? E é isso, né? Está lá dentro, sob o jugo das regras, porque elas também são importantes e necessárias, mas não só elas, convivendo uma educação obrigatória e educação e obrigação, né? Eles não combinam. Educação tem que ser pelo prazer, pelo gostar, né? Por se sentir, fazer parte. Então, são muitos sentimentos que surgiram dessa pesquisa, importantes para a nossa análise. Por isso que eu falo que é importante para mim, enquanto pesquisadora e profissional da educação, entender que analisar o sujeito de forma descontextualizada é, no mínimo, injusto. Porque eu não estou aqui a defender ato infracional, mas nós temos o costume de julgar o sujeito por esse ato apenas, e não analisar a situação, a condição em que ele vive e que ele se encontra, né, das famílias. É um conjunto. E eu sempre reforço isso em sala de aula, que a educação ela mesma, por si só, não faz muita coisa. É um conjunto de ações, de políticas públicas, de investimento. A educação tem que ser nesse âmbito de investimento dessas políticas, para que ela dê conta do seu papel também, né? E aí a gente diz, a escola não presta? Não, a escola é ótima, né? Tanto que os meninos da pesquisa da Ana Cristina disse isso para nós lá, né, Ana? Que a escola, eles têm um afeto, um bem-querer. E os jovens pesquisados, entrevistados por mim, também veem a escola como uma coisa muito boa, né? A escola é muito boa, a fala deles retrata isso muito bem. A escola é excelente, mas muitos diziam, olha, eu vou, né? Porque era uma maneira de sair do alojamento e ir para a escola, transitar por outro território num espaço que é tão normado, num espaço que é tão fechado, né? E aí, nas falas, a gente via, olha, eu estava cansada de ver muros, né? Quer dizer, uma analogia à questão prisional. E o sistema socioeducativo não pode ser visto nesse quesito de aprisionamento, porque nós estamos falando de jovens que estão em construção de vida, de identidade. Então, o ECA garante isso, sistema de proteção, né? Tem que ser analisada essa questão dos jovens, né, enquanto sujeitos em desenvolvimento, sujeitos de direitos e de deveres sociais, né?
não estamos dizendo que eles não têm deveres, eles têm, mas eles precisam se entender, se compreender e a partir da educação, se educarem para viver mesmo em sociedade, não livre da cultura deles, pelo contrário, a partir da cultura deles, daquilo que eles vivenciam no dia a dia, né? Ok? Nós vamos agora, então, para um breve intervalo e, no retorno, nós vamos abrir, então, para os debates, para os questionamentos. O doutor Darlan vai fazer uma fala para nós da experiência dele e já já nós retomamos, ok? Estamos de volta ao terceiro bloco da Roda de Saberes, com o tema Juventude e Acautelamento. A fala agora é com o doutor Darlan, que vai trazer para nós um pouco da experiência dele, discussão sobre esse assunto no quesito da juventude, né, doutor Darlan? Olá a todos, Darlan Correia Dias, eu sou médico de adolescentes e trabalho no CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial para a Infância e Adolescência. A gente tem uma vivência no CAPSI bastante dolorida com os meninos a gente chama de CIA, né? Lá o São Francisco de Assis. É bastante dolorida mesmo, né? Primeiro que a gente fica pensando, quando se fez a lei do ECA, será que é aquilo que pensaram, né? Os monitores vindos do sistema prisional, né? A linguagem é a mesma do sistema prisional de adultos. Então, é um pessoal que pensa assim, esse cara não tem jeito, então já começa ideologicamente errado. E é o que a gente vê. A queixa principal dos meninos, todos é: tio, eu não consigo dormir. Os caras me chamam de tio, olha só que sacanagem. Tio, eu não consigo dormir. E você pensa, cara, como é que dorme? Né? Como é que dorme privado de liberdade? A maioria tem um padrão de uso de, principalmente maconha, 6, 8, 20 baseados por dia para 0. Né? A maioria está longe das pessoas que ama, a maioria tem medo de alguém lá dentro, né? Alguém da idade dele, alguém mais velho. A maioria vive em regime de tranca, fez errado, vai para tranca, enfim, não dá para dormir. Não dá para dormir, é complicado, eles querem medicação, a gente argumenta e muitas vezes acaba fazendo medicação. Então, assim, é isso, né? O perfil que Edmárcios descreveu para a gente é um perfil que eu vejo na prática. A ausência de pai é quase 100%, então o modelo paterno 0. Né? A ausência da escola, cara, Freire, Darcy Ribeiro, tanta gente já falou isso, né? E a escola continua sendo excludente. Eu sempre digo o seguinte: pulou o muro da escola, caiu no colo do tráfico. Né? A história deles começa assim: matei uma aula, matei 2, matei 3, fumei 2, 3, 4, 5, 6 baseados. Aí começa a não prestar atenção e aí vai. Né? E a escola é excludente, quer dizer, o carinha, a gente recebe lá frequentemente pacientes assim: se não tiver o relatório do médico do CAPSI, não entra. Qualquer coisa não entra na escola. Se não entra, o que tem no bairro? O que tem na periferia? Né? Para esses caras fazerem nada. Nada. A gente tem 0 política para jovem na nossa cidade, Brasil afora. Né? Nós estamos... A última medição do IAH, Índice de Homicídios de Adolescente, a gente estava em 11º no Brasil, já fomos 2º. Né? É muito grave isso, quer dizer, a gente mata a nossa própria juventude, a gente joga a nossa juventude no lixo. Isso é matar o futuro. Né? E basicamente por causa da ausência da escola. Né? Então eu tenho que ter um papel assinado por um doutor para eu poder voltar a frequentar a escola. Eu recebo o rótulo de um maluco oficial da escola. Né? E aí a exclusão começa do colega, da professora. Né? É muito complicado. A gente vê isso
todo dia no CAPSI, né? Esse atestado de que é um maluco oficial da escola. É o cara medicado, é o cara que vai com a etiqueta para frente. Aí ele não vai muito para frente, né? E esses meninos que estão lá privados de liberdade, a gente tem que trabalhar o horizonte. Isso é fundamental. E a gente não vê muito isso sendo trabalhado lá, né? Vou ser injusto falar que não existe esse trabalho lá, existe, mas não é muito efetivo. A maioria só pensa em, eles falam, voltar para o mundão, né? E aí você vai fazer o quê? A mesma coisa? Alguns falam que é a mesma coisa, né? É porque eles não têm conserto? Não, é porque só se privou a liberdade e não se trabalhou. Eles estão estudando hoje, estão dia sim, dia não, porque não tem monitor para levar todo dia na escola. Que escola é essa? Né? Então, é uma realidade extremamente dura e a gente, dentro do CAPSI, enquanto médico, sente que faz muito pouco e fica muito angustiado. Eu acho que eu trouxe meio sombrio o meu relato. Né? Deixa eu passar de novo aqui para a Sandra. É muito comum, não, é a realidade, né, doutor Darlan? É aí nós cravarmos os pés no chão e entendermos essa condição juvenil e aí contribuirmos de alguma forma com os nossos estudos, é por aí. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Eunice, que vai fazer algumas amarrações aqui da nossa discussão, e, na sequência, nós passamos a abrir para as perguntas dos nossos convidados. Bom, algumas coisas a serem consideradas a partir da fala dos três colegas pesquisadores e do nosso colega Darlan, é que há um fato que eu considero um achado nesse estudo. Nós estamos muito acostumados a ver relatos de pessoas dizendo que esses jovens, eles são oriundos de famílias que estão desestruturadas, né? A expressão é essa. Um dado importante que foi diagnosticado, encontrado, é que esses jovens, apesar de não terem a presença paterna, eles têm um vínculo muito estreito com a mãe. E são mães daquelas cuidadosas que diziam, olha, você não vai para o mundão, você não fica na rua, você não se envolva com coisa errada. Então, o relato deles é um relato positivo em relação à mãe. E a gente costuma, pelo nosso preconceito, pela nossa falta de conhecimento, ter uma postura acusatória em relação a toda a estrutura familiar. E esse dado das pesquisas é um dado novo. Para mim, nas leituras que a gente faz, é um dado que chama atenção. O fato da mãe estar ali, se esforçando, no meio do caos, pela ausência do pai, na situação de pobreza, ela ainda faz uma tentativa de intervenção e de educação desse jovem que acaba se envolvendo com atos infracionais. Outro dado, que esse sim é assustador, é o percentual de alunos de pessoas que estão privadas de liberdade e que são oriundos de uma situação de desarticulação com a escola. 98,6%. Quase a totalidade desses alunos que estão privados de liberdade são alunos que, de certo modo, estão mal na escola, estiveram mal na escola. É exatamente a sua expressão, pulou o muro, está no tráfico e está na unidade socioeducativa. Então, esse percentual elevado de aluno em situação de conflito na escola, seja um conflito de relação ou um conflito pedagógico, esse aluno é um potencial sujeito para o sistema de privação de liberdade, porque o caminho que vai sobrar é o envolvimento com aquilo que eles chamam de coisa errada. Outra coisa que nos chama atenção nesses estudos é a própria medida. A medida socioeducativa, ela nos assusta. Primeiro, porque ela não consegue ser educativa. Segundo, porque ela tem sido utilizada, a nosso ver, que estamos lá há 4 anos, ou mais um pouco, é que ela costuma ser utilizada para contenção ou para intervenção na saúde. São meninos que têm distúrbios de saúde visíveis. Você chega, você olha para o sujeito, você vê que ele não deveria estar ali.
ele deveria estar sendo cuidado numa casa de cuidados ligados à saúde, não usar a privação da liberdade para restringir, para tirar de circulação um sujeito que está doente. Durante as oficinas, esses jovens, eles saem 4, 5 vezes para tomar medicamento. Numa oficina de 2 horas, você solta ali, a gente tem que liberar 8, 10 meninos para poder tomar medicamento. Então, o uso de medicamento ele é quase 100% dos jovens que estão privados de liberdade. Portanto, a medida acaba se tornando um instrumento para resolver questões de saúde e para resolver questões de vulnerabilidade social, resolver questões de pobreza e resolver a questão de falta de política voltada para esse jovem. Esse jovem, veja bem, imaginem nosso filho que não tem o que comer, que é um caso que eu peguei ontem de um menino que fez uma cirurgia, não tinha remédio para tomar após a cirurgia, ninguém na família trabalha, como que esse sujeito vai viver? Qual é a alternativa? Qual é a política? Qual é a casa que acolhe essas pessoas que estão nessa situação? Eles vão se envolver com aquilo que vai privá-los de liberdade, obviamente. Todo mundo sabe disso. Esse é um fato, não é só um dado, né? É um fato conhecido de todo mundo. A questão é que ninguém faz nada para evitar que esse jovem seja acautelado. Ninguém faz nada, ou quando se faz de modo ineficiente, para que esse jovem seja bem-sucedido na escola. Então, é isso. Acho que esses jovens são carentes de nosso cuidado enquanto educadores. Ok, obrigada, professora. Agora nós vamos abrir para as perguntas que o pessoal já formulou. Então, vamos lá? Olá, eu sou a Érica Júlio, sou do 5º período de Pedagogia e eu tenho uma pergunta para o professor Edmárcio. Na sua fala, você diz sobre algumas características das vivências desses jovens, né? Que é característica que a morte faz parte da vida deles em algum momento, dos atritos familiares e do consumo de uso de drogas, e que isso influencia na atual condição dele. E eu gostaria de saber que na sua pesquisa ou na sua vivência, se vocês têm algum tipo de contribuição para a vida desses jovens, né? Para que eles tenham algum tipo de encaminhamento para não estar vivendo isso ou estar tentando resolver a situação deles atual. Érica, nós temos esse projeto, ele foi importante porque a partir dele a gente conseguiu fazer uma análise, um diagnóstico da realidade desses jovens que estão no centro socioeducativo, né? Pensar o sistema socioeducativo, a estrutura da própria unidade, as lacunas, né, principalmente no campo da educação, e depois disso a descoberta, né, de alguns itens, de alguns pontos que são necessários de se pesquisar sobre a saúde desses jovens, né? Então, por exemplo, a partir desses levantamentos, hoje a Univale já tem um outro projeto de pesquisa e extensão que é focado na área da saúde, né, de pensar como que o acautelamento impacta a saúde desses jovens. Então, desse primeiro projeto, nós já temos um outro projeto encaminhado, né, também pela FAPEMIG, com apoio institucional, né, para pesquisa, para a gente poder pensar e investigar como que esse atendimento à saúde desses jovens deve ser dado, né? Para os jovens desse projeto que está se encerrando agora, nós temos a possibilidade de encaminhamento daqueles jovens que participaram da pesquisa, do projeto, que demonstraram interesse em ter como alternativa de vida após o acautelamento os estudos, né? A própria instituição, né, Univale, ela concede bolsas para que esses alunos, ao concluir o ensino médio, né, e realizar o exame nacional, né, do ensino médio, possam entrar na instituição, né? Nós já temos um aluno que participou dessa pesquisa, que já é aluno da instituição. Então, o projeto ele tem um caráter extensionista, né? O projeto tem um caráter extensionista, significa que a gente se propõe, né,
né, a instituição, a Univale, se propõe colaborar também para os jovens que desejarem, via ensino superior, né, uma alternativa para a sua vida, né? É importante destacar isso porque no nosso curso de pedagogia, por exemplo, vocês têm a oportunidade de problematizar as questões da vulnerabilidade social, né? Nós temos, por exemplo, a disciplina de educação social que permite, né, um arcabouço teórico, metodológico, para que vocês possam visualizar, enquanto alunos de pedagogia, como pensar os problemas da sociedade, como propor, né, ações práticas, efetivas, pedagógicas para soluções desses problemas, né? Então, esse projeto, ele une o ensino, né, e a pesquisa e a extensão, porque a partir disso, né, os nossos bolsistas, nós temos bolsistas de iniciação científica, de diversos cursos de graduação da Univale, que tem ali a oportunidade também, enquanto na graduação, de pensar esses problemas, né? Então, é essa contribuição que nós, enquanto pesquisadores, podemos dar. Eu acho que, sobretudo, no primeiro momento, isso vem para a gente, né? Como o relato da professora Sandra, que serve para que a gente desmistifique, né, o que é ser jovem, estar cautelado, como que esse processo educacional tem que se dar na via dos direitos humanos, né? Entendendo um sujeito como um sujeito social, portador de direitos, né? Mas num segundo momento, né, querendo ou não, e evidentemente que a gente quer, é levar para esses jovens uma alternativa, né? Muitos deles não pensavam um futuro, né? A nossa presença fez com que eles pensassem que, ao sair de lá, não necessariamente eles teriam que retornar para o tráfico, não necessariamente eles teriam que retornar para as drogas, mas vislumbrar, né, como uma possibilidade viável a continuidade dos estudos no ensino médio e também no ensino superior. Mais alguém que gostaria de fazer algum questionamento? Bom, olá, meu nome é Ana Cláudia, eu também sou estudante do curso de pedagogia, estou no 3º período. Eu quero agradecer a fala dos professores, foram assim, de grande contribuição para mim, enquanto estudante, né, em formação, e muito esclarecedores, realmente, até na desconstrução desse preconceito, né, professora, que a senhora falou. Para mim foi assim, na verdade eu nem tenho uma pergunta direcionada não, mas é uma constatação da importância da educação social para o curso de pedagogia, né? Que parece que infelizmente não está nessa matriz, nessa grade, mas eu acredito que essa disciplina é para abrir a mente, né, de nós que estamos estudando, fazendo pedagogia, para essa importância dessa disciplina para ampliar esses trabalhos, né, tão bonitos que vocês vêm fazendo. Só isso mesmo. Obrigada, Cláudia. Nós estamos agora já encerrando a nossa roda e deixando aqui não só uma discussão, mas muito mais uma provocação, né, para nós irmos para casa e refletirmos quem são esses jovens, né, como que a sociedade os vê, como eles são representados socialmente, para que nós nos desliguemos dessa questão do preconceito sem um entendimento de causa, né, de aprofundar, de pesquisar a respeito. Assim como eu fui um dia, eu acredito que os colegas também, da experiência que eu tive no dia que, a primeira vez que eu entrei no sistema socioeducativo, e a professora Eunice, minha orientadora, perguntou: e aí, o que você achou? Eu falei: impactante. Estou muito impactada, né? E aí nós vemos as condições com que esses jovens são postos ali para um sistema que é de ressocialização. E aí quando todos, né, nós temos aquela sensação de que aquilo não ressocializa ninguém, do modo que está, dificilmente ressocializa, porque a ressocialização não se dá por aí. Se dá pela educação, por condições melhores de vida, né? Os impactos também são na família, então a família precisa também ser acolhida, né? Reforçar esses laços de amor, de ternura, né? Que quando os meninos foram perguntados sobre a visita da família, então é um momento memorável, né? O quanto isso é para eles um momento de alegria e um momento de despedida e também de tristeza. Então fica a provocação. Nós vamos encerrar nossa roda aqui com as palmas, agradecendo a todos pela presença.